Bom dia, eu sou Arildo Zocante Cardoso, sou contador da Lux Contabilidade do Paranavaí. Hoje é dia 6 de abril de 2020 e Paranavaí, como muitas cidades da região e também do Brasil, estão devagarzinho retomando a sua capacidade produtiva em relação ao comércio. Com isso, nós sentimos a necessidade, em virtude das inúmeras perguntas dos nossos clientes, em elencar algumas coisas sobre a medida provisória 936 de abril de 2020, do dia 1º agora. Lá foi estabelecido o Programa de Emergência e Manutenção do Emprego e da Renda. A vontade do governo foi e é preservar o emprego e a renda e, acima de tudo, manter as empresas vivas. E dois fatos novos nasceram com essa medida: a redução de tempo de jornada de trabalho e, consequentemente, a redução de salários, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Essa suspensão tem sido talvez o mais recorrente aqui nas nossas consultorias na Lux Contabilidade. Então hoje nós vamos postar basicamente as questões que influenciam essa suspensão temporária do contrato de trabalho. Primeiro vamos definir o que é essa suspensão temporária de trabalho, né? Você tem um funcionário que está trabalhando, que tem seu salário, e você entende que neste momento você pode abrir mão desse funcionário. A regra geral seria você demiti-lo para que isso pudesse acontecer. Mas essa medida provisória trouxe um novo paliativo, mas uma nova solução. É que você pode suspender esse trabalho. Você pode suspender esse contrato de trabalho. E isso pode ser feito de duas formas. Você pode fazer ele de 30 ou até de 60 dias. O prazo máximo é 60 dias. Você pode fazer direto por 60 dias ou 30 e depois renova por mais 30. Eu queria lembrar vocês, e a gente vai tratar disso, que há algumas vantagens para que as empresas que faturaram no ano de 2019 o valor de 4.800.000. Então, quem vendeu no final do ano de 2019 4.800.000, tem alguns tratamentos que a gente vai elencar aqui que são favoráveis, até porque a ideia é socorrer primeiro essas empresas. Bom, já disse a vocês que o prazo máximo é 60 dias, que pode ser fracionado de 30 mais 30. Mas o que acontece quando eu suspendo o contrato de trabalho? Em regra, a suspensão deixa todos os direitos do trabalhador congelados. Cessa o pagamento de salários, cessa o pagamento das obrigações e, num primeiro entendimento, nesse período de suspensão também cessam coisas como período aquisitivo de férias, período de fundo de garantia, previdência, etc. A empresa ela tem só que continuar pagando os benefícios que ela vinha fazendo por força de acordo coletivo, convenção de trabalho ou até acordo individual, mesmo que não escrito, como por exemplo pagamento de plano de saúde, cesta básica, vale alimentação, vale refeição, quando não vinculados a dias trabalhados, dentre outros. Mas quanto será pago pelo Ministério da Economia? O valor a ser calculado é igual ao do seguro-desemprego e será pago 30 dias após a comunicação ao Ministério da Economia. A empresa ela tem 10 dias após a formulação para enviar ao sistema do Ministério da Economia, que ainda não está pronto e nem disponível. Mas a suspensão do contrato de trabalho começa no segundo dia da comunicação ao empregado, e esse receberá 30 dias após ao comunicado do Ministério. Eu não vejo muita relevância desse sistema não estar pronto, até pela urgência, né? Se cria a medida provisória dia 1º, hoje é dia 4, dia 6, tivemos aí um final de semana. Eu acredito que dentro dos próximos 4, 5 dias nós já teremos isso aí pronto pelo Ministério, tá? Uma outra coisa pertinente que os empregadores têm nos colocado é: e se eu tiver que restabelecer esse contrato em prazo menor do que o estabelecido? Por exemplo, eu estabeleci que seria 60 dias, mas com 40 dias, com 20 dias, eu tenho que voltar esse empregado ao seu posto de trabalho, porque graças a Deus a economia tomou o pé e as coisas estão andando. Bom, a medida provisória ela traz muito claro isso. Ela fala o seguinte: o que faz o retorno ao trabalho? Após 2 dias da cessação do estado de calamidade pública, então quando a União, o Estado e o município decretar que acabou o estado de calamidade pública, 2 dias depois esse contrato está cessado, independente de qualquer outra coisa. Ou 2 dias da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento. Então, a partir de 2 dias que encerrou esse contrato, essa suspensão, o empregado também terá que voltar. E, por último, 2 dias na data de comunicação do empregador, que informa o empregado sua decisão de antecipar o fim deste período. Então, você, empregador, que sentir a necessidade
e isso pode ser, não precisa ser de todos os funcionários, se você tratar como acordos individuais, você pode tratar de cada um funcionário de forma diferente, você pode pedir a suspensão desse contrato e comunicar ao seu funcionário. 2 dias desse comunicado ele retorna e você volta a assumir os encargos que essa folha vai fazer, tá? Bom lembrar que esses encargos estão sendo pagos pelo governo federal nesse período. Quando você cessa a suspensão, retorna para a empresa. E as empresas que em 2019 faturaram mais de 4.800.000, ela pode utilizar essa MP? Sim, mas com algumas mudanças, tá? Na suspensão do contrato de trabalho, que é o que nós estamos travando hoje, elas deverão pagar 30% dos salários compulsoriamente ao empregado. Então, aquele empregado que está registrado, ela necessariamente terá que pagar 30% desse salário. E o Ministério da Economia, a gente vai pagar 70% do valor calculado pelo seguro-desemprego. Então, veja bem, a empresa paga 30% do salário da pessoa. Vamos pensar que uma pessoa ganhe R$2.000. A empresa vai pagar 30% de R$2.000, ela vai desembolsar R$600. Então o governo pagará os outros 70%? Não, os outros 70% não será a base, não será o salário da carteira do empregado. Vai ser os cálculos que são estabelecidos pelo sistema do seguro-desemprego, que é um cálculo bastante complexo, que leva em conta tempo de contribuição, informações que foram dadas via CAGED desse empregado. Então vai pagar 70%. Mas se a empresa sentir que ela tem capacidade ou que ela deva pagar algo mais do que os 30%, ela pode fazer isso, porque tanto os 30% como qualquer outro valor a critério da empresa será tratado como indenizatório, então não terá incidência de fundo de garantia, INSS ou encargos trabalhistas. Uma coisa importante também, cabe a elas manter os benefícios que antes estavam estabelecidos, igual às empresas com menos de 4.800.000, ou seja, ela continua pagando cesta básica, ajuda à alimentação, tudo aquilo que era inerente dessa relação de emprego. Uma coisa boa para ser lembrada, quem está em home office não está com seu contrato suspenso, está exercendo suas funções e faz jus aos seus salários e a empresa que é responsável pelos salários e pelos encargos. Durante essa suspensão de contrato de trabalho, não haverá recolhimento de previdência social de FGTS para aquelas pessoas que tiveram seu contrato suspenso. E caso o empregado queira, ele mesmo pode contribuir com a previdência como segurado facultativo para não perder esses 60 dias aí, de repente, para quem está próximo a se aposentar, né? A garantia de emprego, talvez outras coisas recorrentes em todas as empresas. Durante essa redução de cargas de salário ou de suspensão de contrato de trabalho, o empregado terá estabilidade no emprego. E isso se cumulará pelo mesmo tempo após cessar esse fato. Então vamos dizer hipoteticamente, o empregado tem um contrato dele suspenso por 60 dias. Então ele tem esses 60 dias, enquanto estiver perdurando essa suspensão, ele não pode ser demitido. E mais 60 dias. Perfeito? Então ele passa a ter uma estabilidade de 120 dias. E se eu fizer um contrato de 60 dias e retornar esse funcionário com 30? Bom, aí a suspensão só durou 30, ele tem mais 30 dias de garantia também do emprego. Tem alguns casos especiais com pessoas que recebem mais de 3.150 ou pessoas com diploma superior que recebem 2 vezes o limite máximo da Previdência, que eu acho que são tão específicos que esse você deve procurar o setor de departamento pessoal do escritório e tomar as devidas providências, tá? Eu queria lembrar só uma coisa. O Brasil passa por um momento muito difícil e essa medida provisória ela vem de encontro às necessidades das empresas. Vamos ser justos, vamos utilizar ela dentro da legalidade. Vamos fazer com que esse Brasil se torne um país diferente depois dessa pandemia. Então, empresário, cuidado, não existe ajustes nessa medida provisória. E a legislação, do jeito que ela é benéfica e benevolente, quando ela dá o dinheiro, quando ela paga parte da folha, quando ela te ajuda, da mesma forma ela é cruel se você fugir dessas regras. Então, vamos fazer um Brasil melhor, começando por nós. Um grande abraço a vocês que são clientes do Lux, nós estamos de plantão e sempre oferecendo nosso trabalho. Abraço.